Olá, amados irmãos, eu sou a amiga Delci. Eu compartilho o evangelho diário entre amigos de diferentes religiões, de várias capitais também, pequenas cidades. Então, a intenção é evangelizar, não só para católicos, mas evangélicos também. E eu tenho vários contatos de evangélicos, católicos e outras religiões. E hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19, criou-se uma pequena, assim, polêmica. E também outras pessoas pediram um esclarecimento mais profundo. Eu não sou doutora, né? Nem sou mestra, nem biblista, mas estudei 7 anos numa faculdade e aprendi alguma coisa que dá para compartilhar. Então vamos lá. Quando Jesus indaga aos discípulos sobre a sua verdadeira identidade, Simão responde imediatamente com firmeza, ele não tem dúvida, ele tem fé de quem é aquela pessoa. Ele responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como recompensa, o próprio Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Aí fica... Será que não ficou assim uma interrogação na nossa cabeça? Por quê? Tem outra justificativa a não ser para indicar que depois de Jesus, Pedro ocuparia o lugar do Mestre nesta vida. Portanto, Jesus é realmente a pedra angular. Mas depois que ele volta ao Pai, Pedro assume o seu lugar e destinado pelo próprio Cristo. Foi para isso que ele mudou seu nome. Jesus é a pedra fundamental, a partir da qual é definida a colocação das outras pedras. E cada uma tem que ocupar o seu lugar. Depois de Cristo, a pedra principal é Pedro. Depois vêm os demais escolhidos por ele mesmo. Então elas vão se agrupando numa ordem. Cada uma tem que ficar no seu lugar. Depois que todos esses ocupam seu lugar, vem cada um de nós também somos essas pedras. As outras pedras também abrangem cada um de nós e que se alinham para formar a Igreja de Jesus. Portanto, Jesus é a pedra principal, é o sacerdote por excelência, enquanto Pedro é a primeira pedra deste mundo. E é através dessa pedra deste mundo que é Pedro, né? Ele diz: sobre ti edificarei a minha igreja. Não tentem mudar, meus irmãos. Não pode, essa é a verdade. Jesus diz ainda: eu te darei a chave dos céus. Tudo que tu ligares nesta vida será ligado no céu. Tudo que desligares nesta vida será desligado nos céus. Mateus 16, versículo 19. Resumindo, a pedra é Cristo, mas a pedra seguinte, que ele edifica a sua igreja, é Pedro e seus sucessores. Caríssimos, aprendamos a ler o texto bíblico por inteiro. Em seguida, meditar, depois degustar bem, em seguida entrar em sintonia com o próprio Cristo e pedir a Ele que mande o seu Espírito Santo para derramar em nós o dom da sabedoria de Deus. Então é através dessa luz, dessa sabedoria divina, que a interpretação vem no nosso coração. Do contrário, nós corremos o risco de perder o sentido da mensagem. Não podemos jamais ler e destacar pequenos textos isolados e interpretar do jeito que essa nossa cabecinha quer. Não pode. Essa cabeça tem que interpretar os textos bíblicos à luz do Espírito Santo, à luz da sabedoria de Deus. Entendamos, pois, de uma vez por todas, Cristo é a pedra fundamental por vontade do nosso Criador, do nosso Deus, até o momento em que Ele próprio pergunta quem eu sou. E Simão responde: tu és
o Messias, o Filho do Deus vivo. E logo Jesus declara: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, gente, Pedro significa pedra. Tu és Pedro, tu és pedra, e é em ti que eu desejo construir a minha igreja. Assim fica, resumindo, Cristo é o fundamento da sua igreja. Pedro, que não é mais Simão, e sim pedra, constrói fielmente o alicerce firme sobre Cristo. E para receber outras pedras firmes, que são os demais discípulos que o próprio Jesus preparou, eles são fiéis, eles têm que ser as outras pedras agrupadas, cada um ocupando o seu lugar. E só então é que vem as outras pedrinhas que somos, cada um de nós batizados. É muito interessante e emocionante fazer parte dessa igreja. Mas olha que tem construção que cai. Muitas pedrinhas, a gente passa por aí, tem muitas pedrinhas. Assim é a igreja de Jesus, as pedrinhas vão caindo e vão para diversos outros lugares. Aí fica aquele lugar, né, esperando você voltar, né? Do contrário, não teria sentido Jesus mudar o nome de Simão, meus irmãos. E para quê? Para apacentar o seu rebanho, para construir a sua igreja e agrupar cada um de nós, pedrinhas dessa construção importantíssima do reino de Deus aqui na terra. Um detalhe importante, que eu não sei se os irmãos observaram, no Novo Testamento, nenhum evangelista, nem outro autor se apresenta como Pedro. Veja aí na sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, ele diz: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo aos seus eleitos. Então, ele é o escolhido para escrever por seus eleitos. E na segunda carta, veja aí na segunda carta de Pedro, ele se apresenta dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Amém. Mas, como a nossa intenção não é polêmica e nem fazer cursinho de Bíblia, vamos nos conter no Evangelho, mas podemos conversar à parte e tirar alguma dúvida. Amém? Um grande abraço da amiga Delci. Tchau.